Gostaria de agradecer pelo acolhimento, pela hospitalidade, pelo carinho com que vocês nos receberam aqui nessa manhã, todos vocês. Gostaria de agradecer em especial ao pastor Paulo, a Simone, pelo acolhimento, a toda a equipe de missões. E é tão lindo poder presenciar essa oportunidade tão grande da igreja poder conhecer melhor os seus missionários, conhecer melhor aqueles que estão tão engajados em missões, né? Pitu, Raul, Dani, né, Pio, Queca, a história de vocês me alegra muito. Ver tudo que Deus tem feito na vida de vocês e como isso ainda é só o começo de tudo que Deus vai fazer e a igreja poder ser parte disso, isso é maravilhoso. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. O meu nome é Juliana, sou esposa do Felipe, sou mãe do Daniel, que está ali com a irmã que gentilmente acolheu o Dani ali no berçário. Nós somos coordenadores da missão Nexus Brasil, uma missão que existe desde 2008 na China e desde 2014 aqui no Brasil. Depois o Felipe também vai ter a oportunidade de explanar melhor, mas eu gostaria de apresentar à igreja qual é o nosso trabalho hoje. A missão Nexus Brasil, a gente pode ver ali que ela é uma missão de origem chinesa, tem os caracteres em chinês ali, e Nexus, ele remete muito à questão de ponte, de ligar a igreja ao campo missionário. Por isso, né, então ali o nome Nexus vem de ponte, e as nossas 3 frentes de atuações, que é mobilização, conexão e cuidado missionário. Mobilizando em favor de missionários que estão no campo, em favor de projetos já existentes no campo. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Conexão, que seria conectando pessoas que têm o chamado missionário para estarem no campo, né? E isso sempre junto com a igreja local. Esse é um dos pré-requisitos da missão Nexus, trabalhar junto com a igreja local. A igreja envia o missionário, a Nexus ela é apenas uma ponte até o campo missionário. E o cuidado missionário, a gente vai ver um pouquinho, eu vou mostrar umas fotos para os irmãos, de como é feito esse cuidado missionário hoje e a real necessidade, a intensa necessidade da igreja cuidar dos seus missionários. Amém? Eu vou passar aqui. Muito bem. Então, a Nexus ela funciona como uma ponte entre o missionário, entre a igreja que envia e o campo missionário, né? O missionário ele vai ser enviado pela sua igreja e a Nexus ela vai sempre trabalhar junto com a igreja. A igreja envia o missionário, a igreja entende, ela se prepara para fazer esse envio de forma responsável e a Nexus ela vai prestar esse auxílio para que o missionário chegue no campo. E se porventura, em algum momento da sua vida ministerial no campo missionário, se acontecer qualquer problema, conflito, qualquer urgência, pode ser que o pastor Paulo, a Simone, não tenha tempo hábil para pegar um avião, ir até lá e socorrer diante da necessidade urgente. Então, por isso, é muito importante que o missionário no campo ele tenha uma igreja lá também que o acolha, que o receba, que no momento de urgência possa amparar, possa estar ali com esse missionário também. Então, a Nexus ela faz muito esse papel de conectar o missionário e trazer parcerias para que ele não esteja sozinho no campo, né? E junto com a igreja que envia, a nossa visão é de prestar contas, realmente, né? Trazer essa comunicação, aproximar a igreja, né? Nós temos missionários em lugares que é muito difícil a comunicação. Então, às vezes, tem missionários que eles mandam as notícias deles todas em códigos, coisas previamente combinadas, e nós aqui traduzimos esses códigos para poder passar para o pastor, para a pastora, para a família. Olha, está tudo bem, né? O seu missionário que continua sendo membro da sua igreja, mas está lá, necessita de um cuidado especial. Ele está bem, ele está desenvolvendo um bom trabalho, assim, esses são os pedidos de oração. Então, essa ponte realmente, né? Muito bem. Hoje a Missão Nexus, ela atua em 14 países. Nós não divulgamos, se você entrar lá no site da Missão Nexus, você vai ver que não há o nome verdadeiro dos países. Ao invés disso,
existem alguns nomes fictícios que os próprios missionários deram para o campo onde eles atuam. Então, hoje nós atuamos em países da África, do Oriente Médio e da Ásia. E isso é bacana de entender, como assim? É uma missão chinesa, né? Mas ela atua em outros países, como é isso, né? E eu creio que muitos aqui, assim como nós, oraram por muitos anos pela China. Porque a China é um campo missionário muito grande, não é verdade? Especialmente por conta da perseguição e tantas restrições que os nossos irmãos chineses passam. Mas Deus tem despertado a igreja chinesa para se ver, não somente como um campo missionário, mas como um celeiro de missionários. Por isso a China também está enviando missionários para o mundo. Uma das palavras que Deus deu à igreja chinesa é essa, justamente da China para o mundo, né? Então, esses são os países onde a Nexus trabalha. Muitos missionários são missionários chineses, também temos missionários brasileiros. Nós temos 3 bases hoje, uma em Hong Kong, operando da China em Hong Kong, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu creio que muitos aqui devem se lembrar do pastor Denis Balcom, que esteve recentemente aqui. Gostaria de agradecer por vocês também recebê-los aqui. Ele é um parceiro da Missão Nexus em Hong Kong. A igreja dele ela tem uma parceria muito antiga e muito forte com a Missão Nexus em Hong Kong. Então, sempre que podemos trazê-lo para o Brasil, nós trazemos com alegria e agradecemos também da igreja recebê-lo aqui. Amém? Então, vocês vão ver lá que existem países como Cidade da Água, Cidade do Elefante, Cidade Antiga, né? Então, são nomes fictícios mesmo para proteger os projetos em segurança dos missionários mesmo. Eu gostaria de pedir que o Felipe estivesse aqui comigo. Esse é o site da Missão Nexus, você pode entrar em contato conosco lá, explica um pouco mais de cada projeto e que Deus abençoe a cada um. Amém? Amém. É bem difícil para mim falar depois da Ju, depois do Raul e da Pitu, da Kek e do Pio, de amigos, de pessoas tão especiais. Para mim, pra gente é uma honra, a gente está muito emocionado de ver vocês aqui na frente falando, de frente à igreja. Pastor, muito obrigado pelo carinho de estar cuidando de pessoas tão especiais para o reino de Deus, de coração mesmo, a gente fica muito emocionado. Mesmo tendo um curto tempo, Pio, eu ainda tenho 10 minutos. Sim, eu fiquei feliz com o seu sim. Obrigado. Mas eu queria compartilhar um trecho da palavra de Deus que foi lido hoje pelas crianças, que é Mateus 28, 18 a 20. Eu até convido os irmãos a ler a palavra de Deus nesse trecho. Se você quiser ter uma versão do Evangelho de Jesus Cristo um pouco mais resumida, assim como os romanos gostavam, você vai para Marcos 16, 15 e 18, que Marcos ele foca o Evangelho dele para os romanos. Agora, se você quiser algo mais estudado, como os gregos gostavam e pesquisavam, você vai para Lucas 24, 44 a 49, que Lucas, né, discípulo lá que caminhou junto com Paulo, vai retratar. Mas hoje a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 e 20. Quem puder, quem é possível, eu queria que vocês se colocassem de pé, a gente lê a palavra de Deus, porque a palavra que Deus deixou a nós é tão bom e tão importante a gente ter acesso à Bíblia, a gente ter a liberdade, ter ela nas mãos. A gente vai ser preso quando sair daqui tendo ela nas mãos, ou no celular, não importa qual seja o formato, mas a palavra de Deus, o Evangelho é libertário. Amém, meus irmãos? Amém. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim
de todos os tempos ou dos tempos, depende da tradução que você tiver. Ainda de pé, feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Pai santo e amado, nós te clamamos, Deus, pedimos, Pai, que nesse tempo que foi uma manhã tão maravilhosa, que a gente pôde ver a manifestação do Senhor, do Teu Santo Espírito na vida de nossos irmãos. Pai amado, nós te clamamos, Deus, que o Senhor ache nos nossos corações, nessa manhã, terra boa e fértil, para a Tua boa e maravilhosa semente, e que a Tua semente frutifique, germine, assim como João Batista pregoava, que a gente possa dar frutos que demonstrem o nosso verdadeiro arrependimento, se arrepender de ter um tempo de vida religiosa, não dando frutos, não deixando discípulos, não apregoando o ide. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, que não seja mais um tempo de omissão, mas um tempo de grande comissão no Senhor, entendendo que fazemos as pequenas coisas, mas as pequenas coisas de homens e mulheres sedentos pelo Senhor, homens e mulheres remidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Essas pequenas coisas nas mãos de um Deus grandioso, sejam coisas grandiosas, que proclamem o Teu reino, que proclamem a Tua glória e majestade, e o mais maravilhoso que podemos falar é que proclamem frutos eternos, de homens e mulheres também remidos, lavados no sangue de Cristo Jesus, que não são mais criaturas de Deus, mas sim filhos de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Sê conosco, Deus, no nome santo de Jesus, amém. Pode se assentar. Mas eu queria falar rapidamente da mensagem e do que é essa conferência missionária. Aliás, parabéns para o pessoal que tem coordenado, a gente está muito feliz de estar aqui. Como é bom ver uma igreja pensando realmente o que é comissão e o que é omissão. Em resumo, comissão é realmente o que a gente leu: ide e fazei discípulos, ide pregar o evangelho. Mas Felipe, eu não sei como que é pregar o evangelho, como que é isso? Eu te convido, o pessoal vai entregar um pouquinho a idade de alguns, né? Mas tem um livro antigo chamado A Cruz e o Punhal, de um autor maravilhoso chamado David Wilkerson. Marcou minha vida ler esse livro, que o David Wilkerson, ele chegou para o avô dele era evangelista nos Estados Unidos, na época que os caras iam a cavalo, iam em cidade, e se a cidade se abria a eles, aceitava eles, ele tinha um lugar para comer e para dormir. Senão ele deixava o cavalo fora da cidade e ia dormir no relento. E esse David Wilkerson, muito jovem, chegou mais para o avô dele: vô, na época, hoje é falecido até, vô, como que eu evangelizo? Eu não sei como que eu falo, como eu prego o evangelho. E o avô dele, com muita sabedoria, falou: netinho, é o seguinte, imagina que você está vendo um cachorro sarnento, um cachorro magro, um cachorro roendo um osso que não tem mais nada, não tem cartilagem, não tem gordura, não tem carne, mas esse cachorro está roendo aquele osso seco. Se você tentar tirar o osso seco desse cachorro, o que acontece? Ele vai te morder. Você ganhou um inimigo, não é? Rápido assim. Agora, se você abana um bife na frente desse cachorro, o que ele faz? Ele abandona o osso, porque ele sabe que aquilo é pior do que o bife. É exatamente isso, você pregar o evangelho para uma pessoa que não conhece a Cristo. Você não precisa mostrar para ela que o mundo é mau. Você não precisa mostrar para ela que o pecado não traz vida. Mas sim, você prega a palavra de Deus e mostra a ele o amor de Deus. Porque no momento que ele almejar algo melhor do que ele tem, do que ele vive, no momento que ele vê alguém reproduzindo e mostrando para ele uma vida melhor do que ele espera, do que ele tem vivido todos os dias, naquele momento ele abandona esse mundo e se entrega a Cristo Jesus. É simples o evangelho. Eu achei tão bonito, uma vez a gente estava numa conferência missionária lá na China, lá com uma igreja perseguida, e daí uma irmã chinesa que tem um testemunho que a gente ficava assim: meu Deus do céu, ela está aqui. Jesus, a gente vai ouvir a história dela, a gente já estava impactado só de ela estar lá, só de olhar ela lá de longe. E ela abriu a boca falando: gente, eu estou indo para a missão, já estou em missão há alguns anos, mas quanto tempo eu perdi na minha vida? Porque é muito simples a missão. É Deus que faz tudo, não é? A missão é dele. Tem um livro muito bom também de Chris Wright que fala a missão de Deus. Exatamente isso. É você ir lá e você pregar o evangelho dele. Você ir lá e orar para os filhos dele serem remidos e lavados e salvos e curados por ele. E ele faz todo o resto. Assim como ele fez na palavra de Deus, assim como ele faz ainda hoje. E ele fará. Sabe, assim como ele deixou bem claro essa nossa comissão de impor as mãos, de orar e clamar, e Deus fazer o resto, porque ele é Deus, a missão é dele. É tão bonito a gente ler e ouvir em conferências missionárias, lá Lucas 10:2, que fala: os campos estão grandes, estão brancos em algumas traduções, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros, não é?
Só que a parte B desse versículo, que é a mais importante, a gente esquece. Então, olhe para que o dono da seara, ele envie os trabalhadores. E ele enviará. Temos 5 testemunhos aqui de envios, 5 testemunhos e outros testemunhos da igreja, de homens e mulheres que entenderam. Eu aceitei Jesus Cristo, eu vou na igreja. Qual é a minha comissão nesse mundo? Qual que é a minha grande comissão em Cristo Jesus? Pregar o evangelho. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar. Ir pregar e orar junto. É isso. Sabe, quando a gente lê a passagem, as palavras, em Atos 2 mesmo, quando o pastor maravilhosamente falou da questão do Espírito Santo, e ele vem, ele se manifesta, em Atos 2, vem o Espírito Santo e se derrama sobre eles, de forma maravilhosa. Não sei qual é a sua doutrina sobre isso, não importa agora, mas em Atos 2,47, no final do capítulo, fala exatamente: então, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo, o próprio Deus lhes ia acrescentando a cada dia as almas que iam ser salvas. Exatamente isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida, como comissão nesse mundo. Você vai lá e Deus vai junto. Você tem ideia da grandiosidade disso, da bomba que é isso nesse mundo envolto em densas trevas? Onde está tendo densas trevas, onde está tendo densos infernos em terra? Eu e você, quando a gente chegar lá, e quando a gente for colocar os nossos passos, Cristo Jesus está lá. O Espírito Santo está lá. A luz de Deus está lá. O amor divino está lá. Algo que o mundo não pode conter, algo que o mundo não pode entender, algo que o mundo quer realmente apagar. Deus estará lá. Meus irmãos, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que você pode ter. Muito obrigado, irmão, quando deu o testemunho. A Dani, quando falou de Spurgeon, eu também não sei quem falou, mas é maravilhoso isso. Não se contente com o que esse mundo pode te dar de esmolas, de migalhas. Você está diante do Deus Todo-Poderoso que fez tudo. E Ele quer falar através desse mundo, através das suas palavras, através do seu coração, através da sua vida, através das suas lágrimas. Sabe, meus queridos irmãos, a gente está cansado de ouvir de líderes de igrejas perseguidas, de mundo perseguido. Não nos mandem moleques. Não nos mandem homens e mulheres que não tenham calos nas mãos, nem calos nos joelhos, de uma vida de oração. Não nos mandem homens e mulheres que não tenham um histórico de buscar, de viver, de realmente servir a sua igreja local. Muitos dos nossos irmãos que a gente ouviu hoje, sabe o que eles vão fazer no campo missionário? Exatamente o que eles estão fazendo aqui, e muitos já fizeram. E sabe por que eles vão? Porque eles vão deixar nós, discípulos, aqui, aprendendo com eles, e depois quando eles forem, a Keck e o Pio foram, a gente tem que deixar alguém aqui, fazer por eles. Sabe, o Raul e a Pitu foram lá, amém, glória a Deus. É nossa responsabilidade orar por eles, clamar para que Deus se manifeste lá. Mas eles faziam o que mesmo aqui? Eles faziam isso, então a gente tem que mandar alguém para lá também, para substituí-los. Não para um ministério de meritocracia, mas entendendo a nossa responsabilidade no reino de Deus. A Dani lá com os travestis, achei tão lindo quando você falou no vídeo. Eu nunca tinha conversado com algum deles. Qual foi a última vez que Deus te usou, sabe, para alguém realmente vir a Cristo Jesus, se converter de verdade? E de fazer discípulos. Quais são os discípulos que você tem deixado nessa terra? Essa grande comissão é para toda a igreja, é para todos, meus irmãos. Para todos nós. Eu acho tão lindo quando Moody ele fala realmente de que um cristão que não evangeliza é como um bombeiro que entra numa casa envolta a chamas e arruma um quadro na parede e vai embora. Seria lógica isso. E Moody estava pregando isso no seu primeiro sermão lá em 1871, quando tinha tido o grande incêndio em Chicago. 95 mil pessoas daquela cidade tinham sido desabrigadas. Mais de 300 tinham sido mortas. Ele mesmo tinha perdido a casa dele. Dezenas de pessoas da igreja tinham perdido suas casas. E daí um homem, não apenas inflamado com a necessidade daquele povo, com a compaixão, mas também inflamado do Espírito Santo, fala para aquele povo: olha, sabe a sua casa que foi queimada? Sabe a sua casa que foi privada do queimar porque um bombeiro chegou? Imagina que o bombeiro chegasse e só arrumasse algo estético e continuasse deixando que sua casa pegasse fogo. E isso é um cristão que é assim, é desse mesmo jeito que é um cristão que não prega o evangelho de Jesus Cristo.
Às vezes parece que a gente está esperando realmente que no final dessa jornada exista um purgatório. Não tem uma terceira opção, é céu ou inferno. Os nossos amados, os nossos queridos, as pessoas que passam por nós, que não conhecem a Cristo Jesus, há dois caminhos, céu ou inferno. Nós temos realmente lutado, assim como em João 13, lá quando Jesus lava os pés dos discípulos, no começo ele fala exatamente isso. Jesus os amou e amou até o fim. Ame os seus até o fim. Ore por eles, clame por eles. Quando a gente orou muito e entendeu muito essa concepção de que o nosso primeiro campo missionário é o Dani, nosso filho. Meu primeiro campo missionário é minha esposa, é minha casa, é minha igreja local. A Nexus vem como consequência de tudo isso. O servir igrejas locais é consequência de tudo isso. Finalizando, peço perdão, pastor, que eu já passei um pouquinho. Eu queria orar por nós. Não por uma manifestação somente de poder de Deus, mas que a gente entenda a responsabilidade, o que a gente vai fazer com tudo isso. Porque Deus vai mandar, Deus vai te capacitar, Deus capacita todos. Mas o que a gente vai fazer com isso? Então eu queria que nós fechamos nossos olhos, abaixassem suas cabeças. Toda conferência missionária a gente tem que fazer isso. Eu não sei se você tem um chamado missionário, se você já é missionário, mas eu me sentia muito honrado de orar por você aqui. Então quem tem chamado missionário, não importa a idade, vem aqui à frente que a gente quer orar por você. A gente quer realmente clamar para que Deus fale com você. Agora, se você realmente se entende como, olha, Felipe, essa mensagem, esses testemunhos marcam, eu quero orar pelos missionários, eu quero ser um cristão realmente que entenda essa grande comissão, vem aqui à frente que a gente também vai orar por você. Para que você, no seu trabalho, na sua família, na sua vida em Cristo Jesus, você apregoe o Evangelho. Fale de Jesus, não fale de uma religião. O mundo está cansado de religiões. O mundo está cansado de mais e mais religiões. O mundo precisa de homens e mulheres inflamados por Deus, consumidos por esse Deus. E nós queremos realmente que essa manhã Deus fale conosco, Deus transforme as nossas vidas, Deus mude as nossas histórias. Deus vai nos estragar para esse mundo. Porque o nosso único caminho, o nosso único lugar seguro é nele e por ele.